Nós não podemos nos surpreender com esse tipo de canalice, né? Com esse tipo de fake news. Porque, na verdade, nós não íamos achar que, de uma hora para outra, o senhor Sérgio Moro e o senhor Dallagnol iriam fazer política limpa. O Sérgio Moro, ele fez uma postagem dias atrás que chocou a opinião pública. Eu peço inclusive o Twitter agora ele ganhou um flag de fake news no Twitter, né? Bem feito. Esse recado aí que está embaixo da postagem dele o pessoal chama de flag, né? É uma advertência do Twitter de fake news, né? É uma postagem de muito baixo nível. O Sérgio Moro, vou ler aqui, gostaria de entender por que um dos criminosos do PCC, investigado no plano de sequestro e assassinato, utilizava como endereço de e-mail Lula Livre 1063. Né? É uma postagem completamente cretina, porque qualquer um pode fazer qualquer e-mail, né? Isso, qualquer criança de 6 anos de idade sabe que você pode fazer qualquer e-mail no Gmail com qualquer endereço. E você, inclusive, na própria investigação, dizia que as pessoas colocavam e-mails para despistar a polícia, né? Ou seja, e-mails com um perfil político, para despistar, porque, evidentemente, ninguém vai botar um e-mail. Eu sou do PCC, @gmail.com, né? Estou planejando um assassinato, @gmail. As pessoas colocam e-mails para disfarçar, né? Então, muito baixo nível, de certa forma, foi um contraponto aí. O presidente Lula ele acabou aparecendo muito na mídia, porque ele tinha mencionado uma possível armação do Moro dentro dessa investigação da Polícia Federal contra o PCC, de que estaria articulando atentados contra algumas autoridades. O Lula tem uma versão que a maneira como o Moro tratou a notícia seria armação. É bom lembrar, Fernando, que o Moro não é juiz mais. O Moro hoje é um senador da República, eleito, e é um adversário político do presidente Lula. Então, quando ele se refere ao Moro, ele está se referindo ao adversário político dele, que não por coincidência, o prendeu. O Moro nunca foi juiz, né? Ele sempre foi um adversário político do Lula. E, em certo momento, ele foi um adversário político do Lula, se utilizando do cargo de juiz, mas não sendo juiz. Exatamente. Mas o presidente Lula, quando trata do tema, quando trata do Moro, ele é muito marcado, ele é um ser humano, ele é muito marcado pelo que aconteceu. Ele chora, ele lembra, porque ele ficou preso 600 dias, né, injustamente. Então, ele fica muito marcado. Então, é preciso sempre compreender o lado humano do presidente Lula quando se refere a isso, né? Agora, tem outro print do Dallagnol. O Dallagnol ele vai sempre na cola do Moro, né? Coloca aí, por favor, aqui. Que era a mesma toada, né? Muito, muito desonesto, né? Finge a surpresa. Membro do PCC usava e-mail Lula Livre. Em áudio que divulguei, dia 22, o PCC reclamou de Moro porque com ele não tinha conversa, enquanto com o PT tinha. Não surpreende também que o ministro da Justiça de Lula entre livremente em área dominada pelo crime organizado. Esse tipo de canalice, eu estava falando hoje mais cedo, já foi utilizado querendo dizer que a visita do Lula ao Complexo do Alemão, e eu queria dizer, eu estive lá, hein? Eu estava lá, estive com Lula, estava lá no Complexo do Alemão no dia em que o Lula foi, certo? Então, eu posso, inclusive, prestar depoimento aqui sobre isso. Mas o tiro saiu pela culatra, esse tiro de querer dizer que a ida do presidente Lula na campanha ao Complexo Alemão foi uma ida porque nem polícia entra e ele estava vinculado ao tráfico, o que é uma grande mentira, porque você tem movimentos sociais no Complexo Alemão, como tem na Rocinha. Eu estive na Rocinha agora há menos de um mês atrás também. Então, você tem movimentos sociais, você tem, claro, movimento político nessas regiões, e o tiro saiu pela culatra, porque, de fato, o presidente foi eleito. As pessoas não acreditaram nessa história. Só que eles estão radicalizando, nós não podemos nos surpreender com esse tipo de canalice, né?
com esse tipo de fake news. Porque, na verdade, nós não íamos achar que, de uma hora para outra, o senhor Sérgio Moro e o senhor Dallagnol iriam fazer política limpa. Porque, de fato, eles foram eleitos desta forma, criando fake news. É um completo absurdo. Acho que eles têm que ser responsabilizados civilmente por essas postagens e no Tribunal de Ética também. Veja, se o Tribunal de Ética do Congresso Nacional tivesse punido o Bolsonaro e ele tivesse sido condenado pelos absurdos que fez quando era deputado, não teria sido eleito presidente da República. E está na hora de nós começarmos a responsabilizar esse tipo de atitude, que evidentemente é injuriosa, canalha e injuriosa. Exatamente, né? E ele conseguiu uma proeza, Fernando, de reunir numa postagem vários fake news, né? Foi tipo assim, um pupurri de fake news, foram vários assim reunidos, uma síntese. Não surpreende vindo do Dallagnol, né? Mas é emblemático que ele tenha feito isso logo após também a postagem do Sérgio Moro, e é emblemático que ele já deixou claro como vai ser a atuação política dele, Dallagnol, né? Muito próxima do que era a atuação política dele também como procurador da República. A gente tem uma notícia aqui que o Ivan vai trazer para a gente ainda sobre esse tema. Pode falar. Só como a gente está no esquenta, então por isso que a gente vai fazendo um debate aqui. Não sei qual é a época mais nojenta, né? Se é a época como procurador, que é nojenta, porque ele fazia política como procurador e o outro como juiz, ou se é agora. Temos dúvidas. Tem uma notícia correlata? Traz aí para a gente, Ivan, por favor. Sim, pois é. Inclusive, no começo, o Fernando estava falando, citou até a Vaza Jato do Intercept, quando a gente estava falando do Tacla Duran, né? Então, os assuntos eles vão se mesclando, né? Esse caso Moro agora com a operação da Polícia Federal, depoimento do Tacla Duran, e aí o Fernando Fernandes citou aqui a Vaza Jato. O que acontece? Esse final de semana a gente trouxe uma reportagem exclusiva na Fórum que mostra o seguinte... nós entrevistamos, né, na verdade, esse professor veio nos procurar fazendo essa denúncia, a gente o entrevistou, é o professor Mário Gaziro, ele é professor de computação forense da Universidade Federal da UFABC e da USP, e eles analisaram um documento que foi divulgado principalmente por veículos de extrema-direita, entre eles a Record News, entre eles a Jovem Pan, a Revista Oeste, que tentam ligar o PCC ao Intercept, né? Dentro dessa operação da Polícia Federal foram divulgados alguns documentos, e um desses documentos é uma lista que seriam supostos pagamentos do PCC, seria uma suposta prestação de contas. E um desses pagamentos do PCC, segundo essa lista, teria sido direcionado ao Intercept, né? O Intercept, inclusive, veio a público para negar que tenha tido qualquer tipo de doação do PCC, né? E todo mundo sabe como está aqui, o Intercept é o veículo que liderou a série Vaza Jato, que trouxe todos aqueles diálogos, né, que desbarataram a Operação Lava Jato. Bom, este professor de computação forense que nós entrevistamos, ele fez uma análise junto com a equipe dele, que indicam que esse documento que cita o suposto pagamento do PCC ao Intercept tem 95% de chances de ter sido adulterado digitalmente, né? Ele fez essa análise forense através de um software muito sofisticado, que é usado, inclusive, em investigações policiais, e ele encontra ali indícios de manipulação digital exatamente na linha onde está descrito, supostamente, essa doação, onde está citado, né, o Intercept, nesse documento que seria uma espécie de prestação de contas do PCC, né? Ele diz o seguinte, ele diz que temos aqui... eu vou pedir até para o Gui descer um pouco a matéria, porque lá embaixo a gente tem as fotos da análise que ele fez. Não sei se esse é só o print, se dá para a gente descer a matéria um pouco, porque a gente tem as imagens dessa análise forense que ele fez. Eu faço aqui, Ivan, eu faço aqui. Ali a gente descendo na matéria, vocês vão ver ali o próprio documento, que supostamente citaria o Intercept, e vão ter
umas imagens, isso, pode descer. Esse é o jornalista que trouxe a informação primeiro, né, desse documento, pode descer. Aí embaixo é um dos documentos que citaria o Intercept, né, e descendo mais, a gente vai ver a análise forense que foi feita, que é essa parte azul aí, que esse professor destaca. Essa parte azul seriam as linhas que teriam sido adulteradas digitalmente, né? Portanto, esse professor, junto com a equipe dele, está fazendo novas análises ainda desse documento, mas tudo indica que ele foi adulterado para que o nome do Intercept Brasil fosse colocado lá. O que na narrativa aí dessa história toda venha a ser muito cômodo, né, para a narrativa de que o Moro seria uma suposta vítima, etc. Afinal, o Intercept é o veículo que trouxe a Vaza Jato, né? Então, isso encaixaria perfeitamente nessa narrativa de que o PCC teria algum tipo de ligação com o Intercept, por sua vez, é o veículo que trouxe a Vaza Jato, enfim. Mas mais um indício aí de que, de fato, o envolvimento do nome do Moro nessa história toda pode, de fato, ser uma armação, como aventou o presidente Lula na semana passada, né, Miguel? A gente já identificou que os principais nomes do bolsonarismo estão tentando associar o PT e o PCC, né? E usaram essa investigação também para tentar... O Dallagnol, a gente acabou de mostrar o print, o Dallagnol procura fazer isso, né? É um dos fake news dessa postagem do Dallagnol. Então, isso aí realmente é lamentável, porque sai do terreno da política, entra no terreno da fake news, entra no terreno da picaretagem braba, né? É uma estratégia de extrema-direita, é uma estratégia extremamente desonesta. Então, agora resta a justiça falar, né? O próprio Sérgio Moro agora ganhou um flag aí de fake news, e o Dallagnol também, daqui a pouco, está sendo banido do Twitter, banido das redes sociais, porque o que ele está fazendo é fake news, pesada, suja, né? Não é assim que se faz política se faz discutindo ideias. Né, Fernando? Só que ele fazia isso em processo judicial, né? Ele fazia isso em processo judicial. Fazia e o Sérgio Moro julgava. Foi isso que ele fez. Utilizou o Poder Judiciário para isso. O que ele faz agora de maneira virtual, ele utilizava o seu poder. E o seguinte, só foi eleito deputado federal porque saiu do Ministério Público antes de ser punido no Conselho Nacional do Ministério Público. Porque seria punido. Nós vamos ver aí o seguinte, este depoimento que vai ocorrer daqui a pouco tende a ser catastrófico para essa turma. Os telespectadores aí, peguem suas pipocas, porque a chapa vai esquentar. Exatamente.